Fala aí, pessoal, boa noite. Vamos lá para mais um bate-papo de corredor. Estamos aqui com o meu amigo, professor aí, Carlos Cardoso, meu amigo. Tudo bem, meu Tudo bem, amigo? Humberto? Como é que tá Boa aí? noite. Tudo bem, Essa encarando a véspera, quarentena, né? véspera de feriado? Pois é, para mais, alguns, né? Porque para outros o feriado tá durando um tempo já. mais ou menos, mais ou menos. Beleza, Carlão, obrigado aí por esse convite aí, por aceitar esse convite de bater um papo aí comigo sobre corrida, biomecânica de corrida. A gente trazer um pouquinho de informação aí pro pessoal também que está meio que angustiado aí porque não está conseguindo correr também, né? Sim. Essa é a nossa ideia. Pessoal, esse é o professor Carlos Cardoso, é um professor que eu conheci o ano retrasado aí numa pesquisa na USP, que ele estava fazendo com alongamento e corrida. Ele é mestre em biomecânica da corrida, trabalha como pesquisador no laboratório lá da USP, de biomecânica. Uma pessoa que está diretamente aí trabalhando com essa pesquisa aí que a gente vê dia a dia aí nos sites de corrida, Instagram de corrida, tênis, marcha, alongamento. Então, a gente vai bater um pouquinho aí de papo falando uma coisa mais com baseamento científico. Carlão, queria que você se apresentasse aí pro pessoal aí e vamos embora, vamos Tá. bater um papo. Bom, boa noite a todos. Eu já vi alguns nomes conhecidos entrando aqui, então alguns colegas, alguns alunos e até alguns voluntários da pesquisa também, assim como você, Show, Humberto. show. Então eu sou o Carlos, eu sou profissional de educação física. Como o professor falou, eu também sou mestre em biomecânica. A minha área de investigação é a biomecânica da corrida, especificamente. Também tenho um pé na área da reabilitação, então já tive uma experiência com reabilitação fora do país, quando eu morei em Portugal. E atualmente também tenho trabalhado na área da reabilitação para pessoas com deficiência. Então, esses são meus dois nortes principais de trabalho, minhas duas linhas de pesquisa. As áreas relacionadas à corrida, com o qual eu também já tive uma experiência trabalhando. Já encontrei o professor Humberto no Parque do Povo, algumas noites. É, e, e também faço pesquisas nessa área de corrida e de treinamento esportivo. Show, Carlos. E hoje você, como é que foi a sua trajetória aí na educação física? Você me falou que foi para Portugal, fez todo esse trabalho de reabilitação também, mas na educação física, como é Sim, que sim. foi a sua trajetória aí? Conta um Sempre, pouquinho aí, sempre pessoal. Sempre foi na área da educação física. Então, durante o período da graduação, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico com Show. a Faculdade de Desporto na Universidade do Porto. E lá eu Referência, né? trabalhei. Uma grande Lá, referência. exato. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar de forma específica com pessoas com deficiência, mas o viés empregado lá era um viés mais desportivo. Então, a gente trabalhava bastante com modalidades esportivas na reinclusão de pessoas com deficiência. Então, eu trabalhei de forma específica com uma equipe de handball no Porto. Uhum. E aí era uma equipe que a gente rodava o país em campeonato aos finais de semana. E eu também trabalhei handball adaptado, né, para cadeirantes. E com bocha para pessoas com paralisia cerebral. Então, foram essas minhas duas vivências. E aí agora, mais recentemente, nos últimos 6 meses, eu também me engajei na área da reabilitação. Então, atualmente eu sou profissional de educação física no Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Show Então, de bola. mas agora com um viés mais de treinamento físico e exercício para essas populações. Entre esses dois processos, entre lá atrás, em 2014, e agora, nesses últimos 6 meses, e durante todos esses processos, eu me engajei com o Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da USP, ainda no ano de 2014, onde eu tive a oportunidade de conhecer as pesquisas desenvolvidas lá. E aí a minha primeira abordagem com a biomecânica da corrida foi num projeto de pós-doutorado da professora Ana Paula relacionado às adaptações biomecânicas da corrida descalça. Então foi meu Legal. primeiro ingresso, foi onde eu comecei a estudar de fato a biomecânica da corrida, para poder então desenvolver o tema da dissertação de mestrado, que aí a gente até vai conversar um pouquinho sobre isso mais detalhadamente, mas foi quando, juntando as observações clínicas que eu tinha na prática, de observar pessoas alongando antes de iniciar a prática da corrida, Uhum. com os equipamentos que existem no laboratório, as possibilidades de avaliação que existem, de juntar as duas coisas,
e ver de fato quais seriam as interferências agudas dos aspectos biomecânicos da corrida em função do alongamento. E além de todas essas atividades, também sou docente de pós-graduação em alguns cursos de biomecânica. Inclusive já vi alguns dos alunos subindo aqui os nomes, então já vi alguns deles quais eu tive já a oportunidade de conversar sobre alguns dos temas. Então essa é a minha curta trajetória. Show. Parabéns, cara, pelo seu trabalho aí. O pouco contato presencial que a gente teve aí nos 3 dias de pesquisa e alguns encontros que a gente teve aí, é uma coisa que dá pra perceber que você está muito por dentro aí com tudo isso que está acontecendo. E é uma coisa que, na verdade, a gente tem como profissional, a gente busca a informação, né, científica, e às vezes a gente acaba tendo teoricamente, essa concorrência, né, com outras informações que às vezes são mais vinculadas ao marketing e à venda, né, geral. Né? Isso é uma dificuldade que a gente tem. A gente sabe que, como a gente vai falar aqui, como você já abordou, quero muito que você fale um pouquinho do seu estudo, o alongamento, por exemplo, hoje a gente vai falar do alongamento, vamos falar um pouquinho de tênis, pisada, do fortalecimento. Essa é a nossa ideia de dar um panorama geral e para a galera aí entrar em contato aí, deixar uns 15 minutinhos aí do final aí para vocês ir falando com a gente e realmente a gente bater um papo com o pessoal, interagir. O alongamento é uma coisa que é muito polêmica, né? Eu preciso alongar para não me machucar, para prevenir lesão, para o aquecimento, eu uso o alongamento como aquecimento ou não, quanto tempo, que tipo de exercício, dinâmico, estático, tudo isso, né? A gente fez a pesquisa lá com você, a gente fez em 3 momentos e 3 tipos de alongamento diferentes e avaliando isso na corrida. Queria que você me falasse um pouquinho do seu estudo, do que, né, do que você pretendia avaliar com isso, com esses 3 protocolos de alongamento com a corrida, e os resultados que teve. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua pesquisa, que foi bem legal aí, aprofundando tudo que a gente tem na literatura aí que a gente conhece da nossa área de educação física, treinamento esportivo aí, que tem muita coisa sobre isso, né? Não, sim. Obrigado pela oportunidade. Só comentar aqui que temos grandes nomes nos assistindo, professor Ludiero Braga, referência no tênis, professor Rodrigo Borges, Rodrigo Luiz, pessoal da biomecânica também, eu vi o Pedro entrando, então só deixar um abraço para eles também que estão participando aqui. Bom, então, o que eu vi como que surgiu todo esse processo? Eu fui recorrer, era uma coisa que a gente vê. Então, o Humberto, mais do que eu, até pelo tempo de mercado que ele tá no parque de segunda a segunda, e ele vê as pessoas alongando, umas com as assessorias e outras por conta. E isso é uma crença bastante antiga de que o alongamento deveria estar nos programas de exercício. E não tem nenhum problema nessas questões. A grande sacada é em que momento encaixar o alongamento na rotina de treinamento. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda que a gente encaixe programas de exercícios de alongamento para o ganho de flexibilidade, e isso não há o que contestar. O problema é que por muito tempo as pessoas acreditaram que o alongamento tinha um fator protetivo em relação às lesões na corrida. Isso já não é uma verdade, então isso já está comprovado. As lesões na corrida, como que elas funcionam? Elas são geralmente lesões caracterizadas pelo excesso de uso, lesões por overuse. E é muito pouco provável que a execução de um exercício de alongamento de forma aguda irá interferir nessas lesões, seja para potencializar o risco ou para amenizar o risco. Então, quanto à execução do alongamento para prevenir ou modificar o risco de lesão, a gente não tem nenhum relato e é até improvável que tenha. Eu não digo que é impossível, mas sim que é improvável. É improvável que a gente tenha algum relato na literatura correlacionando a execução aguda de forma específica naquela sessão com a prevenção de lesões na corrida. Isso a gente já pontua para todos que estão assistindo a gente. Mas e quanto ao desempenho, né? Então, ok, se a gente já fechou essa porta da prevenção de lesões, e a porta do desempenho, como que funciona? E aí eu fui recorrer à literatura. E o que eu observei? Que alguns dos estudos, e essas discussões começaram em meados de 2010, mais ou menos, tinham apontado que os indivíduos que fariam alongamento
teriam um prejuízo em uma das variáveis relacionadas ao desempenho na corrida. Muitas vezes medidas pelo consumo de oxigênio numa velocidade constante. E tudo bem, e eles observaram que os indivíduos que faziam alongamento estático teriam prejuízo nessa variável. Por outro lado, mais meados de 2013, 2014, o pessoal começou a colocar alongamento dinâmico nessas questões. E eles viram o contrário, que ou o alongamento dinâmico não mudaria a economia de corrida, ou poderia até potencializar a economia de corrida. São poucos estudos na literatura, mas nenhum deles tinham visto se existe alguma adaptação biomecânica em função desses alongamentos. Ok, então se ele pode influenciar no desempenho o estático de forma negativa e o dinâmico de forma positiva, o que será que acontece do ponto de vista biomecânico? Será que a biomecânica ajuda a gente a entender um pouco esse cenário para contribuir com essas perguntas que estavam propostas na literatura? E aí foi então que a gente propôs esse protocolo no laboratório. Vamos convidar os corredores e induzir eles em 3 dias diferentes a fazer um protocolo de alongamento diferente. Então, num dia eles fizeram um protocolo de alongamento estático. No outro dia, eles fizeram um protocolo de alongamento dinâmico. E no outro dia, sem saber que seria um protocolo controle, a gente induziu um protocolo de alongamento para os membros superiores, para evitar que que os voluntários, no caso o professor Humberto também, ficassem sem fazer nada e entendessem, hoje é o dia que eu vou correr melhor, ou pelo contrário, hoje eu não alonguei, hoje eu vou correr pior. Então a gente também induziu um protocolo controle. Para não ter tendência, né? Para tentar blindar um pouco as pessoas quanto aos objetivos reais dos estudos. Sim. Então, porque também poderia ter o efeito placebo, né? Eu gosto de alongar, o dia que eu alongo, eu corro melhor. Ou o contrário, eu não gosto de alongar, o dia que eu não alongo, eu corro melhor. Então a gente induziu os 3 dias de alongamento, a gente tentou controlar estático dinâmico e um protocolo de membros superiores que não envolveria ativamente a musculatura envolvida na prática da corrida. O que nossos resultados nos mostraram? Que tanto o protocolo de exercício estático, quanto o protocolo de exercício dinâmico, quanto o protocolo de exercício controle, não foi capaz de influenciar qualquer uma das variáveis biomecânicas relacionadas à corrida. E aí a gente ficou tentando entender por que os outros mostraram algumas coisas e o nosso a gente acabou não vendo nada. E aí que vem acho que é o grande diferencial e a grande contribuição que a gente tentou apresentar. Os outros estudos que tinham visto realmente uma interferência, seja ela positiva ou até negativa, eles utilizaram um volume de exercício muito grande. Então eram protocolos de exercício de alongamento que duravam cerca de 15, 20 minutos. E isso não é o que a gente observa na nossa prática nos dia a dia. Um trabalho de flexibilidade mesmo, né? Um trabalho de flexibilidade, acaba prorrogando. Aí realmente vai diminuir a performance, não tem jeito. Perfeito. Ninguém vai correr e fica 20 minutos alongando para correr 30. Sim. Então não existe. E aí a gente tentou, de uma forma mais controlada, reduzir esse tempo. Então nosso protocolo total em relação a todos os exercícios que a gente fez, durou até 12 minutos. Na média foi 10, 11, mas até 12 minutos. A gente fez 5 exercícios para os membros inferiores e a variação foi em relação a se ele fosse estático ou se ele fosse dinâmico. Então, com base no estado da arte atual, e eu digo que essa literatura não está encerrada e a gente ainda precisa de mais coisa para a gente conseguir concluir de fato como é que são essas interferências. O volume de exercício de alongamento parece ser importante. Então, esse volume que a gente colocou de até 10 minutos de alongamento parece não influenciar. O que deixa muita gente feliz, aqueles que falam assim, eu gosto de alongar, não vai mudar nada. E aqueles que já não gostam falam, então nunca mais faço alongamento, né? E também tem aqueles que falam que... E também tem aqueles que poderiam falar o seguinte, mas agora então eu estou sem proteção nenhuma. Porque se não muda nada nem para o bem, eu estaria sem proteção. E de fato, acho que é mais isso. Se o alongamento ele for inserido na rotina de aquecimento, e isso seja por apego do praticante ou por instrução do professor, que isso seja feito, mas de maneira reduzida. Que de fato não seja um treinamento de flexibilidade imediatamente antes da corrida. Porque talvez o treinar flexibilidade imediatamente antes da corrida é que seja o prejudicial, e não o alongamento por si só.
E até aquele dia, a gente, não sei se você se lembra, o legal do Humberto é que foi um voluntário que conversou bastante comigo, então a gente teve bastante troca. A utilização do alongamento dinâmico como forma de aquecimento. Então, muitas vezes, a gente pode otimizar isso, então, realmente, induzir um relaxamento muscular, ainda que momentâneo, mas através do alongamento dinâmico, que também poderia aumentar a frequência cardíaca, também poderia aumentar a temperatura corporal, e também poderia preparar um indivíduo para a prática da corrida, especificamente, né? Deixa eu tentar dar uma geral. Como a gente vai falar de outros assuntos, Carlão, vamos ver também a galera que está aí, nossos professores, amigos aí, parceiros de profissão, Edivaldo, meu parceiro, Marcão aí. Pessoal, é o seguinte, vendo o que o Carlos falou, pelo que você me falou, já tem pessoas que conheciam esse seu estudo, então já deve ter as suas referências, já tem a gente da prática, né? Eu sempre tento buscar essas informações para juntar na minha prática. O que acontece? Eu também concordo, pela literatura e pela prática, né, que o alongamento não vai prevenir, o alongamento agudo, que é o que a gente está falando, de fazer antes do treino o alongamento, tanto os 5 minutinhos quanto 10 minutos, eu também tenho certeza que isso não vai te prevenir lesão. Isso é ponto, mas não que não vale para nada. O que acontece? A grande maioria dos nossos alunos, isso eu tenho certeza que assessoria de corrida, personal trainer, os nossos alunos, não precisam alongar para correr, não precisam alongar para, por exemplo, sei lá, fazer a musculação, funcional. Não precisa, eu acredito nisso, mas a flexibilidade eu acho que é fundamental para prevenir lesão, para ter uma economia de energia na corrida. Isso você vai me falar um pouco mais. Para o trabalho de força, eu acho que a flexibilidade é fundamental. Acho não, tem vários estudos aí. O Carlão pode estar citando alguns aí com resultados mais específicos. E aí o que acontece? De encaixar a flexibilidade no treino de um aluno. Eu só treino 2 vezes por semana a corrida. Então na corrida, quando eu tenho um aluno que só treina 2 vezes por semana, eu dou o foco do trabalho de flexibilidade, do trabalho de fortalecimento e da corrida. Numa programação que cada treino ele tem estímulos diferentes. Isso que eu faço no meu trabalho na corrida, porque a grande maioria dos alunos de assessoria esportiva só querem correr, só querem treinar no parque. Eles não gostam de academia, não gostam. Alguns fazem, né? Por exemplo, treinam 2 vezes em dias alternados, corrida, musculação funcional. Então esse é o tipo de trabalho que a gente vai entrar também falando de fortalecimento em segundo momento. E é isso que eu queria também que nossos professores amigos aí contribuíssem com a gente aí. E pensando nisso, Carlão, o aquecimento. O aquecimento também tem várias informações do aquecimento, né? A gente tem aquele cara que começa a correr, por exemplo, vai para a prova de manhã, da track field, sei lá que prova que seja, o cara tá lá, a prova é largada às 6h30 e já começa a correr 5h30 da manhã. Né? 1 hora é exagero, mas tem. 1 hora antes é exagero, mas tem gente que faz, tá? Não é que eu tô falando exagerado. Tem gente que corre, corredor de elite, aí o cara fala, puta, aquele cara ganhou a prova, se ele correu 5K antes de aquecimento, é o segredo do cara. E é aquilo, cada um, né, tem o seu... Mas será que ele não correria melhor se ele não tivesse feito um alongamento tão antecipado e tão longo? Como a gente está falando, a mesma coisa, né? O aquecimento específico e o geral, que seria o alongamento. Agora, a gente tem, né, em estudos que realmente o aquecimento é importante para a sua melhora de produção de líquido sinovial na articulação, preparação da articulação, preparação do sistema cardiovascular, toda essa preparação, o muscular, para deslizamento de fibras, o aquecimento é importante. Só que ele não pode ter um gasto de energia, ele vai ter um mínimo de gasto, mas não pode ter um gasto de energia. Então o cara que vai correr uma prova de 5K e às vezes correu 4 de aquecimento no ritmo muito mais leve, para ele às vezes pode ser benéfico. Mas eu tenho certeza que se ele corresse um pouquinho menos esse aquecimento mais curto, ele poderia ter uma performance igual ou melhor. Carlão e galera aí, professores, me ajudem nessa aí. Bora! Essa do aquecimento é boa. Então, o aquecimento ele tem que ser aquele nível ótimo, né? Então ele não pode nem ser de menos e nem de mais para que te prejudique na atividade-alvo. E essa é uma das coisas que, ainda puxando para a história do alongamento, que a gente tentou controlar. A gente fez um protocolo de exercícios que a gente controlava inclusive o ritmo de que o movimento do alongamento dinâmico era feito. E muitos já relatavam, apesar de ser só 12 minutos, e corredores e com bons paces nos 10K, que foi um dos critérios que a gente
você usou para selecionar os caras. Não para mim. E ainda fala, você era um dos bons. E mesmo assim falavam, ainda bem que acabou. Assim, no sentido de, talvez se esticasse um pouco mais, eu ia me prejudicar. Eu acabei de fazer uma aula online, né, agora com o pessoal aí da Grupo Fleury. A gente faz o treinamento de alongamento dinâmico, esse trabalho de mobilidade e tudo isso. Cara, tem um gasto energético ali, né? Às vezes, realmente, se você prolongar esse tipo de trabalho, vai te prejudicar, porque você gastou uma energia, tem um estiramento muito grande das fibras e às vezes vai te prejudicar nessa performance. E aí gera uma indução prévia de fadiga e sim, isso pode interferir no desempenho da prova-alvo ou no desempenho futuro. Então, é algo a se considerar, assim, o tempo que a pessoa passa em aquecimento. Tem um nível ótimo que seria o mínimo para, de fato, aquecer e o máximo para não te deixar cansado para o seu objetivo. Então, essa é a grande sacada que os treinadores precisam tentar ajustar. Eu tenho personal aqui, amigo meu, Edivaldo, parceiro, ele está falando, por exemplo, para um trabalho de força, um trabalho de musculação. Pô, você vai fazer stiff e terra, né? E um trabalho também específico de corrida, que nem vamos pôr um HIIT hoje, né? O HIIT que está em tanta, né, fervendo aí nas redes sociais, de fazer treinos, aí você chega na academia lá, por exemplo, nessas grandes redes, tem um cartãozinho lá de um treino na esteira que é um HIIT. E o cara não tem a possibilidade, o cara não consegue correr na esteira, nunca correu na esteira, ele vai correr a 15 por hora, 18 por hora. Ah, mas é 15 segundos. 15 segundos de porrada na esteira, né? Eu acho que assim, para esse tipo de trabalho, para musculação, o stiff, o terra, o próprio crossfit, cara, se você não fizer uma mobilidade articular ali, um pré-alongamento, eu acredito que o dinâmico seja o mais indicado para esse tipo de modalidade, sem intensidade. Cara, se você for, por mais que você comece com uma carga, sei lá, de 50% da sua RM aí, a possibilidade de um estiramento muscular é muito grande, né? O que você acha, Carlão? O importante é a gente considerar que, agora, inclusive, a gente, como está falando da musculação, o grau de flexibilidade exigido é modalidade dependente. Então, as exigências que uma pessoa tem durante uns exercícios de força exigem determinado grau de mobilidade e flexibilidade. As exigências que uma pessoa tem durante uma ginástica artística, por exemplo, é um outro cenário. Durante a corrida, é um outro cenário. Então, de fato, qual que é o ideal de flexibilidade? É aquele que permita a perfeita execução da modalidade sem que o movimento per se seja lesivo. Então, o grau ideal de flexibilidade é modalidade dependente. Então, quanto eu preciso de mobilidade para fazer um terra e um stiff, no exemplo? Sim. O suficiente para que aquele movimento não cause sobrecarga em determinadas regiões que não deveriam causar. Ou mesmo na corrida, o suficiente para que eu tenha um completo ciclo da corrida sem causar nenhuma limitação de movimento. E o mesmo se dá para a ginástica artística, para outras modalidades em geral. Então a gente sempre precisa pensar, qual é a minha modalidade-alvo, o que eu sou praticante e o que eu estou fazendo. Aquela modalidade é que vai ditar o quanto de flexibilidade que eu vou ter que ter para realizar as tarefas e até para a nossa atividade de vida diária. Sim, então, a minha atividade de vida diária exige que eu vista uma camisa sem me contorcer inteiro. Então, ela exige uma certa mobilidade de ombro, ela exige uma certa flexibilidade peitoral para que eu consiga vestir essa camiseta. Enquanto a minha flexibilidade estiver permitindo isso e não me trazendo dor ou incômodo, é ali que eu tenho que trabalhar. Perfeito. Não preciso adiantar um pouco mais, nem reduzir o grau dessa flexibilidade. Carlão, temos duas aqui. Contribuindo com o que a gente estava falando aí da mobilidade articular, pensando nesses trabalhos de força e também da corrida, o professor Rodrigão aqui pegou e falou de mobilidade articular, até enquanto eu estava falando ele postou isso aí de mobilidade articular, e para a corrida os coordenativos, os educativos, né, que a gente também quer entrar nisso aí hoje, aí, que seria uma forma de você trabalhar a técnica da corrida, mas também, dependendo do tipo de educativos, tem educativos que é um trabalho de alongamento dinâmico, né? E entrando nisso daí. Agora também tem já dá pra gente pensar, falando da Giz Mendes, ela queria saber um pouco mais desse trabalho de flexibilidade na corrida. Peraí que eu não tô vendo aqui, peraí. Queria saber um pouco mais desse trabalho de flexibilidade na corrida. Eu vou dar meu parecer aqui pelo que ela perguntou para ver se eu atendo o que ela falou aqui, Carlão. Tá, e aí você pode contribuir, tá? Claro. Eu acho que assim, a flexibilidade para o corredor, se ele tem a possibilidade de treinar
um outro dia, uma aula de flexibilidade, pelo menos uma ou duas vezes, ou até mesmo o Pilates, que trabalha muito a flexibilidade dinâmica, resistência muscular, tudo isso, eu faria. Agora, no treino de corrida, se você só tem a possibilidade de fazer 2 a 3 vezes a sua corrida, eu faria um trabalho de alongamento dinâmico, pré ou às vezes até pós-corrida, dependendo do que o seu treinador vai recomendar naquele dia. Tá? Eu acho que o trabalho de flexibilidade, tem referências aí, né? É fundamental, né? Mas que em alguns treinos, dependendo do foco do treino, ele pode realmente diminuir um pouquinho sua performance, mas eu acho que ela é menos perceptível no trabalho de flexibilidade dinâmica do que, por exemplo, num funcional, né? Um treino funcional, até mesmo educativo. Eu tenho alunos que relatam muito, puta, fiz o educativo ali, saí para correr, tô pesado e tal. E isso é uma coisa que a gente tem que entender também, que isso naquele treino é benéfico, né? Que ele vai correr numa certa dificuldade, mas isso a longo prazo, numa programação de treino, levando em consideração o que você tem de foco aquele dia, ele pode melhorar sua performance lá na frente. Então, tentando responder aí o que a Gisele, acho que é a Gisele, né? Gisele Mendes falou, eu acredito que a importância do trabalho de flexibilidade para qualquer atividade, como a gente está falando, é o pessoal do CrossFit, é o pessoal do funcional, é o pessoal do, sei lá, do remo, como eu estava falando esses dias. Uma galera de qualquer modalidade tem que ter um trabalho. Lógico que o professor que vai coordenar, mas tem que ter o trabalho de resistência cardiovascular, o trabalho muscular e o trabalho de flexibilidade. Tem que ter o fortalecimento, o cardio e a flexibilidade tem que estar num programa de treino de qualquer pessoa. Mesmo condicionamento físico e saúde. Carlão, manda bala. Pegando alguns ganchos, e apesar da pergunta ser simples, ela é complexa ao mesmo tempo. Muito. Então, o primeiro gancho. Teve um momento que você comentou, talvez naquele treino fosse realmente esperado. E é isso, é o esperado do realizado. Se aquele desgaste está dentro de uma programação e faz parte do programado pelo treinador, show de bola, não tem o que tirar nem pôr. Agora, quanto ao alongamento na corrida. Primeiro, tem que lembrar quem é o nosso corredor. Então, muitas vezes o nosso corredor é um corredor amador, um aluno sedentário, um aluno que passa o dia inteiro sentado. E aí a gente vai pensar, faço alongamento ou não faço? Primeira coisa, fazer ou não fazer não vai beneficiá-lo naquela sessão de corrida específica. Não vai beneficiá-lo. Isso tem que ficar claro, não tem jeito. Mas parece que também não vai prejudicá-lo. Então, desde que seja num pequeno volume. Alongamento pós. Fazer ou não fazer, aparentemente não acentua risco de lesão e não causa nenhum prejuízo exagerado do ponto de vista de fazê-lo. Quero trabalhar flexibilidade com o meu aluno, de fato. Então preciso colocar numa sessão à parte para não concorrer com a sessão de corrida. Não tenho essa possibilidade, jogo para o final do treino. E aí que vem o objetivo, o quanto trabalhar de flexibilidade com esse aluno através do alongamento. O quanto eu quero ganhar, eu quero chegar onde? Eu quero que ele abra um espacate no zero? Precisa. Precisa para a corrida? Precisa para a atividade de vida diária dele? Ah não, eu quero trabalhar algo que ele vai usar na vida diária dele. Legal. Eu quero deixar ele extremamente flexível para a prática da corrida. Não vejo necessidade. Eu vejo que o mínimo de flexibilidade para que ele consiga executar os ciclos da passada sem qualquer impedimento já é suficiente para a modalidade da corrida. Mas ele não é um atleta exclusivamente de corrida. Por isso que, apesar de ser uma pergunta simples, ela também exige um contexto por trás. Quanto para quem e para quem, né? Quanto para quem? Exato. Não há um crime em fazê-lo, mas também não há não é um crime em fazê-lo nem em não fazê-lo. Tudo precisa ter um objetivo. Show. Galera, vai mandando aí, a gente vai tentando colocar vocês aí na conversa, tá? A gente vai tentando responder aí as perguntas, e na verdade, às vezes não, nem perguntas, as considerações de vocês. A gente tem bastante colega de profissão aí que pode contribuir aí para as nossas colocações aqui. Já vamos pegar um gancho ainda disso aí, Carlão, como a gente falou, o educativo. O educativo é uma coisa que eu uso muito no meu treino. A gente tem essa visão de o educativo como melhora de técnica de corrida, que similar ao alongamento, a gente não tem essa reprodução com embasamento científico. Tem o educativo como mobilidade articular também, né? Tem alguns exercícios de educativos de corrida que a gente tem
está querendo promover esse alongamento dinâmico, e tem o educativo de corrida, que a gente está buscando fortalecimento muscular, né? Uma pliometria, tudo isso. Então, o educativo de corrida tem 3 funções aí, que dependendo do que o treinador ter de objetivo e de necessidade ali na sessão, ele vai estar indicando. O que você acha aí dessa parte do educativo, desses benefícios dessa parte para a corrida? Bom, é mais um tema polêmico, mais um dos temas polêmicos que envolvem a corrida. Todos eles são, né? Alongamento, tênis, educativo e longão. A maioria. Então, em relação ao educativo, então, a expectativa quando as pessoas fazem o educativo é que aquela técnica aprendida durante o exercício educativo ela seja transferida igualmente para a prática da corrida. E, infelizmente, nós não temos relatos de que isso acontece. Nós também não temos relatos de que isso não aconteça. Mas também ninguém provou essa teoria que é extremamente difundida. Então, eu não conheço nenhum estudo, eu não conheço. Você até me falou que acho que conhecia um que trabalhou um pouco e não teve conclusão, mas eu não conheço nenhum estudo educativo. Até é um estudo que eu já tinha na época que eu estava buscando fazer um mestrado de trabalhar com a corrida. Eu acho que é uma coisa bem legal. A gente até trocou essa figurinha lá aquele dia, né? Exato, e aí eu comentei, o nosso grupo desenvolveu um estudo disso. Então também a professora Ana Paula fez esse estudo. E o que eles fizeram? Eles dividiram em 2 grupos, durante 15 semanas, num protocolo de treinamento de corrida. Um grupo fazia os educativos todos os dias, 3 vezes por semana. O outro grupo só treinava a corrida. O que eles observaram? Que o grupo que treinou só corrida e o grupo que treinou educativo, os 2 melhoraram alguns dos parâmetros de velocidade de corrida em esteira. Então, após essas 15 semanas, os 2 grupos melhoraram a velocidade que eles atingiam na corrida em esteira, sem diferença entre eles. Por outro lado, o grupo que treinou educativo apresentou algumas diferenças não benéficas do ponto de vista da biomecânica da corrida. O que seriam diferenças não benéficas? Eles apresentaram alguns parâmetros da biomecânica da corrida que aumentariam a oscilação vertical do centro de massa. Que seria o quanto o corredor pula e não corre para frente. Sim. Então, aqueles parâmetros eles parecem ser menos benéficos do ponto de vista da corrida porque ele representa uma movimentação para cima. E o objetivo da corrida é movimentação para frente com menor deslocamento para cima. E o grupo que fez os educativos, eles apresentaram maior deslocamento para cima. Até porque muitos dos exercícios educativos, se a gente for pensar, eles são parados e para cima. Sim. Então, assim, não que isso seja a conclusão definitiva. Vou até que você complemente. Na verdade, deixa eu fazer 2 aspas aí. Você me falou dessa oscilação vertical da corrida, que é uma coisa que muitos treinadores, eu até mesmo faço educativo, e você tem esse trabalho de pliometria, e é uma forma da gente pensar que você poderia melhorar a sua fase aérea do seu aluno, saltando um pouco mais vertical. Tem muitos treinadores que indicam esse trabalho um pouco mais, uma corrida mais saltada, de uma forma de ter um tempo menor de contato e melhorar. E disso que está me falando, a ideia seria realmente o contrário, o menor salto vertical e o menor deslocamento frontal. E aí o Vitão aqui, o Vitor Hipólito, me falou que se o trabalho da corrida em si, se a gente está falando daquilo, que acha que não precisaria fazer uma sessão de alongamento para desenvolver uma grande flexibilidade. Se a corrida em si já daria as características de flexibilidade que o aluno precisaria só com o trabalho da corrida, né? E aí o Pedro também contribuiu com que se o trabalho de força... Peraí. Falando exatamente aquilo dos alunos que a gente não tem. O aluno normalmente tem aquela possibilidade de treinar os 2, 3 dias com a gente, né? O trabalho de força e mobilidade articular junto da sessão de treino, né? Aí só para fechar o do educativo, a gente já emenda essas 2 perguntas. Então, o do educativo parece ser a mesma questão do alongamento. Então, não é que ele precisa ser encaixado todo o treino, porque o objetivo dele talvez seja mais esse que o Humberto comentou. Seria o de você não querer ensinar a técnica da corrida e sim trabalhar ou um aquecimento dinâmico através do educativo, o que eu acho que é uma estratégia interessantíssima e que eu usava. E também trabalhar essa história de pliometria. Então, a rápida transição excêntrica-concêntrica. Então, a rápida
toca rápido no chão e já sobe, toca rápido no chão e já sobe. Isso é uma das formas da gente otimizar o desempenho. Isso sim é fato. Então, se a gente tiver por objetivo fazer com que o educativo seja reproduzido de forma igual na prática da corrida, eu acho que não é uma estratégia muito interessante. Entendi. Agora, se a gente quiser dessas estratégias utilizar da pliometria, eu acho que é muito interessante sim. Sim. Perfeito. É isso. É isso aí. Galera, e em relação à flexibilidade, né, que alguém perguntou, eu até acredito que sim. Eu até acredito que a própria prática da corrida já permita que os próprios movimentos da corrida sejam estimulados de forma satisfatória. Mas, de novo, de quem que a gente está falando, com quem que a gente está tratando, e quem é esse aluno, quem é esse cliente, qual que é o objetivo de fazer o alongamento. Se eu estiver tratando de um atleta, talvez os objetivos sejam até outros. Se eu estiver tratando de um amador, os objetivos são outros, inclusive. Sim. Então, essa é uma questão muito individual. Eu acredito que só a sessão de corrida, lógico, pensando num atleta amador, como a gente trabalha, né? Todos os meus atletas da assessoria hoje são amadores de corrida. Eu acredito que o movimento em si da corrida, para a corrida, lógico, ele vai desenvolver aqueles movimentos, a flexibilidade, tudo isso. Mas o que acontece? Tem muita coisa envolvida, né? A gente está falando de flexibilidade também de lombar, flexibilidade de tendão calcâneo, de musculatura de panturrilha. Então, é bem complexo. Eu coloco um trabalho ali mínimo de flexibilidade na própria sessão, porque é como a gente falou, o agudo não tem o benefício que a gente espera, né? Agora, a longo prazo, eu acho que esse trabalho de flexibilidade é importante. O Gabriel, o Espírito Santo aqui, perguntou se a gente falou um pouco disso antes, quer dizer, antes, fazer o longão e fazer um alongamento pós-longão. Gabriel, vou jogar para o meu amigo Carlos aqui, mas eu preferia pós-longão, eu usaria um aquecimentinho dinâmico, alguns exercícios de alongamento antes do longão. Pós-longão, eu faria mais a liberação miofascial, tá? Uma massagem, um rolinho, alguma coisa assim. Pelo que a gente tem aí de estudos e pela minha prática no dia a dia aí, pós-longão, com os meus alunos. Carlão, manda essa aí também pro cara. Concordo. De novo, o pós-longão geralmente apesar de ele ser um treino em baixa intensidade, é um treino de alto volume. E aí, qual seria o objetivo desse alongamento pós-exercício? Seria melhorar a flexibilidade? Talvez não seja o momento. Talvez não seja o momento. Talvez seja acelerar a recuperação? Talvez existam estratégias que sejam mais interessantes que até fazer o alongamento. Então, eu não veria como uma obrigação e também talvez não recomendaria, se fosse o objetivo, melhorar a flexibilidade, não. Se for feito aquele alongamento de 5, 10 segundos em cada posição, apenas do ponto de vista de aliviar de forma momentânea alguma eventual tensão, talvez não vá prejudicar. Mas grandes tempos, grandes volumes de alongamento para melhorar a flexibilidade nesse momento, eu não acredito que seja a melhor estratégia também. Show de bola. Bom, vamos mudar um pouquinho aí de tema aí. Vamos, né, falando na verdade de alongamento, tudo isso, mas vamos falar um pouquinho, que também mudar não, fazer uma transição, que é da marcha, da pisada, né? Tudo que isso que está falando de flexibilidade que também influencia no seu tipo de pisada, na forma que você vai, por exemplo, na corrida e com esses exercícios educativos, de absorver o seu impacto, por exemplo, na corrida, principalmente às vezes em corridas aí de trail. Então, Carlão, eu queria que você me falasse um pouquinho também da galera aí, porque né, antigamente a gente tinha, sei lá, anos 90, anos 80, aquela mentalidade que a corrida era calcanhar, ponta de pé, correr, calcanhar, ponta de pé, calcanhar, ponta de pé. E aí de uns anos para cá começaram a vir uns estudos aí, principalmente tênis, né, dos tênis novos aí, e alguns estudos falando da corrida de antepé. E hoje, quando você vê um corredor de elite, se você observar a marcha dele, a grande maioria dele corre de antepé. Só que o cara está correndo a 20 por hora. Hoje, por exemplo, a galera do triatlon tem corrido muito de antepé.
que você acha isso? Eu tenho minhas considerações, lógico, né? Mas o que eu queria que vamos aprofundar e vamos também ajudar aqui a galera aí, nossos profissionais aí, amigos da área. Entramos em mais uma gaveta dos temas polêmicos. Mais polêmico. Então, mais uma dos temas polêmicos. Bom, de fato existiu esse movimento por muito tempo, dizendo que o certo era calcanhar ponta de pé. Meados de 2010, principalmente por conta das populações que corriam com os pés descalços e apresentavam menor impacto quando corriam com a ponta do pé e depois com o calcanhar, teve um novo movimento, meio que o contrário. Então o certo era correr com o antepé e médio pé, e o calcanhar era errado, e não pode, todo mundo tem que mudar, e agora o que a gente faz? O que existe de fato hoje, que tanto corrida calcanhar, ponta do pé, como ponta do pé, calcanhar, são igualmente efetivas para o desempenho, e igualmente efetivas do ponto de vista de lesão. Alguns estudos em 2007 até foram bastante divulgados, que sugeriram o seguinte: os corredores mais rápidos são os corredores médio-pé antepé, e os mais lentos numa prova são os retropé. Acontece que agora, o ano passado, saiu um novo estudo, e não só esse, mas eu vou destacar esse. Ele pegou corredores top 50 da antiga IAAF, hoje de World Athletics. Corredores do sexo masculino, que tinham um tempo de até 2 horas e 20 numa maratona. Não era qualquer pessoa. E eles avaliaram o quê? Os caras aos 9 km, aos 16, aos 32 e aos 40 km, quanto ao padrão de pisada. Será retropé, médio pé ou antepé. E diferentemente do que a crença popular sugeria, eles encontraram um predomínio de retropé, mesmo nesses corredores, em todos os pontos da maratona. Então, tanto o cara que era 2:1 quanto o cara que era 2:20, a maioria deles eram retropé. Tinham, evidentemente, uns médio pé e antepé. O que eles observaram além disso? Que conforme avançava a quilometragem da prova, havia um aumento na proporção de retropé. Quais são as justificativas para isso, né? O que acontece? Quando a gente corre com o antepé ou médio pé, a gente utiliza a nossa musculatura da panturrilha para absorver a carga na corrida e para propulsionar. Então, quando a gente corre com o retropé, basicamente quem é responsável por absorver é o nosso joelho, a nossa musculatura da coxa. Quando a gente troca esse padrão, a panturrilha ajuda o joelho nessa. Então, o tornozelo vira parceiro do joelho. Então, ele ajuda tanto a absorver quanto a propulsionar. O que os autores especularam? De que esse fase cêntrica-concêntrica no tornozelo tem meio que um desgaste exagerado. Então, desgasta esse movimento. E, naturalmente, de forma instintiva, os corredores deixam de adotar o antepé, médio pé e voltam para o retropé, para poupar essa musculatura. Uma outra coisa que também que é importante a gente comentar há sempre uma flutuação ao longo da prova do padrão de pisada dos corredores. Então pode ser que no começo, ele estando mais rápido, e de fato, essa observação que você fez é extremamente pertinente, para você correr mais rápido, de fato, o antepé ajuda, mas a questão é de quanto tempo você aguenta. Tem momentos que ele está no antepé, e o mesmo corredor ao longo da prova volta para o retropé, e depois ele muda de novo, e depois ele volta de novo. Então, o que a gente tem discutido hoje em dia é que não há certo, não há errado. Não é quem é retropé precisa mudar para antepé, quem é médio pé precisa mudar para retropé. Essa questão ela não tem nada que diga para a gente que um é melhor que o outro. Hoje em dia os dois são bem aceitos, e desde que o cara seja o antepé, então, não, ele é um corredor antepé puro, ele precisa ter um trabalho extremamente criterioso de fortalecimento de panturrilha, tanto excêntrico quanto concêntrico. Porque aí isso pode redirecionar o local das lesões. Então, não só de desempenho. O local mais acometido para as lesões nos corredores hoje, os relatos sugerem que seja o joelho. E a gente observa isso. Muita gente reclama de joelho. Muita gente. Quando a gente troca esse padrão de pisada, e até porque a maioria dos corredores são retropé, né? Então a maioria dos nossos alunos são retropé. Quando a gente troca esse padrão de pisada, a gente começa a sobrecarregar uma estrutura que não estava acostumada. Duas, na verdade. Primeiro, os pés, que são as pontas do pé, que começam a absorver mais essa carga, e a musculatura na região do tornozelo, que também fica de co-irmã do joelho para ajudar, mas ela também sofre um pouco com isso. Então não são raros os casos de pessoas que fazem uma transição sem o devido preparo,
que apresentam tendinites, estiramentos de graus leves. Já tive casos, já tive casos. Então, é bom sempre pés no freio, avaliando qual é o momento. Eu acho que assim, na verdade, assim, eu também não tenho nenhum problema. Eu corro, na verdade, de retropé praticamente. Eu sempre busco cair um pouco mais na minha corrida com o médio pé. Eu sempre busco cair com o médio pé. E principalmente quando eu faço uma corrida de uma velocidade mais rápida, tentar não fazer uma passada muito à frente. Porque o que a gente tem, na verdade, de estudos aí, é que você correr de retropé, mas você buscar essa passada muito à frente, então essa frenagem que a gente tem, quando você passa de um ângulo de 15, 20 graus, né, Carlos, mais ou menos, da sua verticalidade. O ideal é que o pé não esteja muito à frente do corpo no momento de exatamente, para você não ter essa sobrecarga mecânica, né? E é o que a gente vê, o cara às vezes troca essa sobrecarga mecânica, né, de bater o calcanhar lá na frente, aí ele fala, não, vou mudar agora, não bate mais o calcanhar, bate o pé, a ponta do pé, o médio pé lá na frente, e aí ele transforma a sobrecarga mecânica para uma muscular. É isso que eu vejo de corrida e acaba não tendo o devido preparo. E às vezes ele não tem a possibilidade de estabilização caindo mesmo que seja médio pé, porque ele tinha uma estabilização quando ele corria de calcanhar, né, de retropé. Eu acho que assim, isso também, hoje, também vou contribuir para o que você está falando, hoje isso tem acontecido, né, e quando a gente vê corredores, influenciadores correndo de antepé, e com tênis que te propiciam a correr de antepé, né? Que hoje esses tênis, eu tenho corrido com tênis que me propiciam a correr de antepé, né? Mas a pessoa não tem um trabalho muscular, não tem a consciência corporal de correr dessa forma. E aí às vezes compra um tênis de R$1.000, R$1.500 e não se dá bem com o tênis. Sim. O pessoal tinha falado alguma coisa aqui, ó. Peraí, para a gente bater um papo sobre isso. Acho que é mais ou menos isso. Olha lá, o Rodrigão lá teve 3 lesões seguidas na panturrilha de correndo de antepé. E aquilo, o que a gente tem que pensar exatamente na corrida é que, diferente de alguns esportes, a corrida é um esporte que você precisa de economizar energia. Em tudo. Na sua marcha, no seu ritmo, na sua alimentação, principalmente quando a gente vai falar de provas mais longas, porque realmente vai acontecer isso. E a gente está falando de mudar, a sua passada, a sua pisada, e pensando num terreno plano. Você pega uma prova que tem aclive e declive, você certamente vai mudar a sua entrada de pé no chão num aclive ou declive. Então, mais uma vez é o que eu volto. Eu acho que aquele trabalho de flexibilidade, de fortalecimento, de educativo é fundamental para essa prevenção. Mais do que um tênis subprofissa. E até mais do que todas essas características, o trabalho do profissional é o importante. Então, o profissional que prescreve aquele treino, que controla a carga daquele treino, parece ser uma das coisas que hoje vem sendo debatidas. A gente precisa primeiro mexer na técnica de movimento ou no controle de carga, no volume semanal, na intensidade de treino daquele aluno. Então, esse é o ponto principal. Muitas vezes o aluno quer, eu corro todo dia, eu corro de segunda a segunda e o problema da minha lesão é o antepé. Muitas vezes não é o antepé, é o de segunda a segunda. É o de segunda a segunda. Então, o controle de volume adequado... É exatamente isso. Esse é o ponto principal. Então, o cara troca de tênis, é a minha pisada, é meu tênis. Esse é o controle principal. A pessoa está acostumada a correr 30 km na semana. A partir de amanhã ele fala, não, vou fazer uma meia, eu quero correr 60 amanhã. Esse é um dos fatores, esse controle. E o que você está me falando é aquilo. Carlão, a gente tem hoje no Brasil, né, cerca de 55% da nossa população é ativa, certo? A gente tem aí, dessa porcentagem, mais ou menos 25% a 30% que são praticantes de atividade física. O restante, então de 55% cai pela metade, mais ou menos, a atividade física. Essa grande maioria, 70% de 25% do total, está nos parques, fazendo atividade ao ar livre, caminhada, corrida, algumas atividades ao ar livre. Só 9% tem um orientador, um professor. Aí a gente
realmente, né, a gente perde um pouco, né, e essa é a tendência agora da quarentena, da pandemia, a gente perde um pouco, às vezes fala, pô, tem aplicativo, tem treino, você entrar nos sites de corrida, aí tem planilha pronta para todo mundo. Ah, mas eu também, quando eu recebo meu aplicativo, hoje o meu treino eu fui ver, por exemplo, os alunos da minha assessoria e de qualquer outra. Meu treino hoje é 5K, mas do meu amigo também é. Só que 5K para mim, no meu ritmo desse treino, é totalmente diferente de 5K para o Carlos, para o Rodrigo que está nos assistindo, para o Edivaldo que está assistindo. Então, é isso que tem que ser dosado. O planejamento de treino tem várias vertentes, várias. Tem o volume de treino, tem o seu trabalho de fortalecimento, tem o trabalho que a gente faz pensando também na rotina do cara. Não adianta, como é que eu vou. Ah, você vai treinar para uma maratona, você tem que rodar 100 por semana. O cara não tem a possibilidade de rodar 100. Ele treina 3 vezes, vai fazer 3 de 32? Não Sim, dá. sim. Entendeu? E uma coisa que os alunos da corrida muitas vezes não entendem e também querem puxar é o que acontece. A gente sabe que para você evoluir seu ritmo, evoluir na corrida, melhorar seu pace, o trabalho de fortalecimento é fundamental. Você consegue melhorar sua capacidade cardiovascular trabalhando o trabalho de força. Mas, trabalhando um trabalho de cardiovascular, você não consegue melhorar a sua força. Então, tem que estar na sessão do treinamento do cara. Agora, como a gente vai fazer isso é no individual. Então, não adianta eu falar para o meu aluno, ó, você vai fazer 2 dias de fortalecimento, 3 de corrida. Se ele não pode, ele só pode treinar 2 dias. Né? Isso que as redes sociais hoje e os aplicativos de corrida, eu uso o aplicativo de treino, o aplicativo de avaliação, o de nutrição que a gente acompanha aqui pela assessoria. Então a gente tenta atender geral do aluno, mas cada um tem essa sua especificidade, né? E até dosar a expectativa, né? Então, no momento, eu só tenho 2 dias por semana para correr e eu quero correr determinada distância. E aí você vai falando, para correr determinada distância precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. E aí encaixar a expectativa com a realidade que é o grande diferencial. E nessa questão do treinamento de força, tem muita gente hoje em dia em casa, né? E chateado porque está em casa. Mas eu vejo isso como uma janela de oportunidade. Porque muitos não faziam treino de força, nunca tiveram experimento de treinar, mesmo que seja com os exercícios de peso corporal, nunca fizeram exercícios de saltos em casa para a gente trabalhar a pliometria. Então, considerando que isso é uma janela de oportunidade, que as pessoas vejam que é possível complementar o treino da corrida em casa, aquela desculpa do, eu só tenho 2 dias e não tem mais nenhum dia, talvez esses outros 2 que estejam faltando de fortalecimento possam iniciar em casa no primeiro momento. Não vai ser o ideal. Não vai ser o ideal. Mas vai ser uma porta de entrada para a gente ganhar mais 2 dias de condicionamento com esse cara e por muitas vezes inserir alguma atividade que não dê tempo de fazer um treino de corrida no parque. Então também planeja para essa pessoa um treino diferenciado para ela, olha, esse aqui você faz em casa, da mesma forma que a gente já aprendeu como faz. Exercícios de baixo risco de lesão, exercícios muitas vezes com peso corporal para evitar sobrecarga excessiva em determinadas articulações, mas que já é